Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E esse é o tema que nós iremos tratar aqui nessa pequena mensagem: graça e consciência. A graça promove em nós uma conscientização, tá bom? Então é necessário que nós que estamos vivendo a mensagem da graça de Deus tenhamos essa conscientização. Por quê? Porque através de nossas vidas, outras pessoas irão naturalmente ouvir a palavra da graça. Porém, antes de você falar da graça, antes de você pregar propriamente dito a graça, é necessário que você tenha uma consciência do que é o Evangelho da Graça. Por quê? Porque as pessoas irão naturalmente te observar, né? Ver as suas falas, o seu comportamento. Eu sei, isso às vezes se torna cansativo para nós que ministramos o Evangelho da Graça. E eu vou desabafar uma coisa com vocês aqui. Algumas pessoas que pregam o Evangelho da Graça simplesmente me ignoraram, tá? Algumas pessoas que pregam o Evangelho da Graça simplesmente deixaram de se relacionar, conversar comigo. Por quê? Porque alguma dessas pessoas dizem assim: o Elcio ele é muito politicamente correto, no sentido de responsabilidade pelo Evangelho da Graça. Por quê? Porque eu estava percebendo nas entrelinhas certas atitudes, né, de pessoas que eu tinha contato que não condiz com o Evangelho da Graça. Não condiz com a revelação do Evangelho da Graça. Sabe? Comportamento de tratamento com pessoas, sabe? De resposta a pessoas, de forma de falar, sabe? De se comunicar. Elcio, você está julgando as pessoas. Não estou julgando. Julgar, preste atenção, julgar, caluniar, difamar é você inventar. Agora, quando você está vendo ali comportamento de certas pessoas, sabe? De muitos irmãos que conhecem o Evangelho da Graça, que você vai nas suas páginas, nas redes sociais, você vê estudos maravilhosos, você vê mensagens com revelação do Evangelho, que você fica com seu coração, sabe, alegre. Aí de repente você vê as pessoas mudando o comportamento, o tratamento com o outro, sabe? A forma de agir por causa de partidarismo político, de opinião política, por causa de conceitos humanos, religiosos, políticos. Você vê a pessoa mudando. Aí você fala: meu Deus, eu não acredito que essa pessoa tenha agido assim, tem dado esse tipo de resposta, tem dado esse tipo de testemunho, né? E quando questionado, cadê? Não está vivendo mais o Evangelho, não? Aí as pessoas retrucam: eu sou idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas conhece a palavra da graça. Mas e a consciência, gente? Eu achei interessante que quando estávamos no sistema religioso, principalmente aqueles que eram zelosos, sem entendimento, a gente se esforçava, no bom sentido, de dar um bom testemunho, né, de, entre aspas, ganhar aquela alma para Cristo, né, através de um comportamento diferenciado, de uma forma de viver diferente. Só que hoje, infelizmente, não estou generalizando, só se a carapuça te servir, hoje a gente vê muitas pessoas que conhecem, glória a Deus por isso, saíram do sistema religioso, estão vivendo o Evangelho da Graça, conhecimento pleno, mas infelizmente as atitudes, as ações, as falas, infelizmente causam uma péssima impressão, sabe? E, sincero e honestamente, não vale a pena você acolher, no sentido de andar de mão dada com certas atitudes, não com pessoas, mas atitudes de pessoas, lamentavelmente. Então, queridos, preste atenção. O Evangelho da Graça, a primeira coisa que a graça de Deus promove em nós é uma questão de consciência.
E quando essa palavra chega revelada aos nossos corações e gera em você uma consciência, naturalmente gera em você uma responsabilidade, um temor, sabe, um comprometimento com essa mensagem. Então, é inviável você falar da graça de Deus, é estranho, né? Eu vou usar esse termo, você falar do Evangelho da graça de Deus, mas a sua vida, o teu comportamento, as tuas ações, as tuas falas não está em linha com a mesma, sabe? E quando você questiona ou é questionado, você não gosta, você reclama, você diz que é livre, mas é uma liberdade em Cristo ou uma libertinagem carnal humana mediante um conhecimento que você teve? Então, o apóstolo Paulo, ele disse algo bem interessante. A ciência, o conhecimento, incha, o amor edifica. E dentro desse assunto, dentro desse contexto, Paulo falava sobre uma consciência daquele que comia carne, e ele dizia, não julgue aquele que come legume. E se você come carne e o teu irmão, que é fraco, tem a consciência fraca, vai ser induzido, né, a participar das mesas dos ídolos, então você não coma carne, para que o teu irmão não seja contaminado. Então, parafraseando essa fala de Paulo dentro de um contexto, claro, pagão ali, muitas vezes eu comer carne, você comer mocotó, você comer um alimento sólido, tem nos dado esta sensação de liberdade a ponto de oprimir o outro, a ponto de tratar mal o outro, né? Pessoas que entram em contato comigo, eu deixei de falar com fulano e beltrano porque a última vez que eu falei me tratou como um animal, me deu uma resposta dura, sabe? E isso, infelizmente, suja o caráter da graça de Deus. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu vou jogar aí há uns 3 anos atrás, a mensagem da graça era uma mensagem que estava sendo bastante acolhida, muitos irmãos saindo do sistema religioso, recebendo a graça de Deus, testemunho de homens e mulheres aí nas redes sociais, sabe? Pessoas interessadas, de fato, envolvidas com o Evangelho da graça de Deus. Hoje não, as pessoas estão armadas, estão na defensiva, estão na carnalidade, sabe? Estão ali na espreita de que se você falar, o irmão Elcio está dando uma indireta aqui, mas não estou dando uma indireta. É uma questão de consciência de cada um de nós. É como eu falei, se a carapuça servir, reveja seus conceitos. Você acha que vale a pena, como representantes da graça de Deus, propagadores dessa mensagem, vivermos em picuinha, em pé de guerra, em briga, em falas que não andam em linha com o temor e a santidade do Pai? Tá bom? Então fica aqui o meu questionamento. E por causa dessas ações, você vai ver muitas pessoas que não querem conta mesmo com o Evangelho, porque vê, né? Eu sou questionado por isso. Algumas pessoas me perguntam, irmão, mas a graça de Deus te dá essa liberdade? Eu fui questionado por uma pessoa da religião, né? Vem cá, a graça de Deus, isso que vocês pregam, vocês podem beber? Vocês podem encher a cara? Porque fulano e beltrano, quando estava na igreja X ou Y, não bebia, não xingava, não dava palavrão. Era uma pessoa politicamente correta. Claro, nós sabemos que existe ali, infelizmente, não generalizando, volto a frisar, uma certa hipocrisia, ou medo. Mas e na graça, que não temos isso? A graça é a luz. E a luz tudo manifesta. Quem é. E a palavra que é luz vai revelando quem você sempre foi. Então não adianta você se esconder atrás do Evangelho da Graça por ter conhecimento. A luz que é o Evangelho vai mostrar o teu caráter. Então não se surpreenda, você, meu irmão, minha irmã, se você tinha alguém aí como uma fonte de inspiração, que pregava o Evangelho, que dava estudo, e de repente você viu aquela pessoa minguando, diminuindo, sabe? Entrando numa zona de carnalidade, seja através de vícios, de comportamento ou de falas, que você vai dizer, meu Deus, mas eu me decepcionei com aquela pessoa, sabe? Então, infelizmente, essas coisas vão acontecer, tá bom?
Então, qual o padrão que nós devemos seguir? Fundamentado naquilo que o apóstolo Paulo falou acerca da graça de Deus. A graça com consciência. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Romanos capítulo 6. Paulo disse assim, versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Porque nos versículos anteriores do capítulo 5, Paulo vinha dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas aí Paulo começa a questionar a abundância dessa graça na sua vida. Cristo manifestou a abundância desta graça em sua vida. Mas como você tem vivido nesta abundante graça? Esse mover da graça de Deus em você? Aí Paulo começou a questionar lá em Roma. Aos romanos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu sei, né? Já vou aqui me defendendo com a graça, que alguns vão dizer, mas isso aí, Elcio, o contexto aí, o pecado era da lei, então as pessoas estavam permanecendo na lei e naturalmente a lei era um ministério de condenação e morte, então eles estavam vivendo ainda debaixo do pecado, mediante as obras da lei. Sim. Mas você não é tão inocente assim para não entender dentro das entrelinhas o conselho do Espírito. Embora eu não tenha vivido debaixo da lei, que é onde o pecado operava, e vivendo no tempo da graça, eu posso usar isso aqui como uma forma de entendimento de que uma vez que eu conheço a graça e esta manifestação abundou em minha vida, eu não posso viver nas minhas paixões carnais, porque isso é errar o alvo, é pecado, é desviar do foco, é deixar o propósito, o chamado, a vocação. Então, de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele, disse Paulo. Versículo 3. Ou porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, assim como Paulo falou em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 5, 17, quando o apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é andar em novidade de vida. E uma vez que essas coisas se passaram da nossa vida religiosa, carnal, né, humanamente falando, vivendo as paixões dela, existe uma novidade de vida agora. Existe agora uma consciência em graça. Vocês estão me entendendo? Sim. Eu sei que vocês estão me entendendo. Porque o Espírito é que revela. Então, uma vez que nós estamos vivendo agora em novidade de vida, versículo 5, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Então, é o primeiro versículo que me chama a atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É a questão da consciência. Sou livre, você é livre. Graças a Deus, fomos libertos do sistema pastoral, templário, sacrificial,
sabe? Do paga-preço, das consagrações humanas, do derramado óleo, das invencionices, sabe? Que infelizmente nós estamos acompanhando dentro da tradição religiosa. Somos livres de tudo isso. Então, existe na minha vida um mover da graça de Deus. Mas agora eu vou me inclinar para as obras da carne porque eu sou livre para que a graça de Deus abunde em mim. Eu vou viver, sabe, uma vida onde os frutos dos meus lábios, o meu comportamento não define o caráter e a mudança que a graça de Deus, na teoria, tem que fazer em nós? Eu fiz uma mensagem há muito tempo atrás sobre essa questão de revelação e comportamento. E uma engraçadinha, não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, não lembro, fez o seguinte comentário. A pessoa disse assim: a graça de Deus não é comportamento. A graça de Deus é revelação. Ou essa pessoa se faz de boba, de desentendida, ou essa pessoa usa a liberdade da graça de Deus como álibi para dar ocasião à sua carne. Porque dentro do contexto da mensagem, eu explicava sobre, uma vez que você recebe essa revelação, você entende também o dever de um comportamento através dessa mudança. E a pessoa questionou: a graça de Deus não é comportamento, é posicionamento. Eu preciso me posicionar na graça. E o que é se posicionar na graça? É andar cheio de pose? Se posicionar na graça, viver o evangelho da graça, o que Paulo pregou, Paulo foi a maior referência apostólica em relação ao evangelho da graça. Você vai ver Paulo nas cartas falando de posicionamento dos judeus sem um comportamento que testificava daquele posicionamento. Você vai ver Paulo pregando para Tito, para Timóteo, para os seus ouvintes, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas. O livro da carta aos Romanos, no capítulo 16, Paulo cita vários nomes, pessoas que davam testemunho, pessoas que se esmeravam, pessoas que propagavam a graça. E bem como em todas as suas escritas, o testemunho forte de Paulo nunca foi em você se posicionar na graça e viver uma vida na libertinagem. Pelo contrário, Paulo vai estar... Eu digo que a graça que Paulo pregava, e esta é a graça de Cristo, existem os dois lados da moeda. O lado da revelação da graça e o lado do comportamento de quem está em graça. A graça de Deus não tem só um lado, onde você entendeu que não precisa dar dízimo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A graça de Deus não existe só um lado da moeda, onde você entendeu a revelação das chamadas línguas estranhas, onde você entendeu que não precisa de um homem para pastorear a tua vida. A graça de Deus não é só esse lado da moeda, onde você entendeu que você é livre dos conceitos religiosos do paga-preço. A graça de Deus existe também o outro lado, do posicionamento, do comportamento digno de filho de Deus, dos bons ou do bom exemplo, do dar fruto, do manifestar o amor do Pai, da prática da generosidade, da empatia, do acolhimento, do abraço, do cuidado. E aí? Cadê? Isso muitas vezes já morreu em muitos irmãos. O que existe agora é muita falácia. Pessoas que diziam assim: ah, eu era do sistema, eu era zeloso, agora que eu conheço o evangelho da graça de Deus, eu vou doar a minha vida para manifestar essa verdade. Doar como? O que é doar a sua vida? É falar da graça de Deus como se tivesse irado com o irmão? É misturar o evangelho da graça de Deus com as coisas seculares da vida? São pessoas que, por causa de política, deixou de viver o evangelho da graça, deixou de praticar o evangelho da graça, e hoje vive em picuinha, pé de guerra, separação entre irmãos, separação entre parentes. Pessoas que conhecem o evangelho. E aí eu pergunto: que reino é esse? Reino é governo. Que governo é esse? Onde você
se deixa dominar pelos impulsos da carne. Antigamente, presta atenção, antigamente no sistema religioso as pessoas, isso virou até um meme, tem aí até uns postzinhos que as pessoas compartilham, mas sem consciência. Antigamente você via as pessoas no sistema tentando ganhar as almas para Cristo. Hoje você vê as pessoas não só no sistema, mas eu tenho visto principalmente em graça. As pessoas tentando ganhar ou convencer as outras para partido político. E se você pensar diferente, se o irmão é de esquerda ou de direita, se ele defende A ou B e ele externar isso e você opinar diferente, pode ter certeza, daqui a pouco você vai ver os xingamentos, daqui a pouco você vai ver o mau exemplo, daqui a pouco você vai ver as indiretas, daqui a pouco você vai ver a carnalidade aflorada. Mas afinal de contas, todos conhecem o Evangelho, todos conhecem a graça. Mas não é o reino do Cristo ressuscitado que te governa, não é o reino de Deus que te ampara. Seu reino ainda é do homem, ainda é do político A, do político B, porque vocês defendem mais esses crápulas, seja de direita ou esquerda, do que o Evangelho da Graça. E é isso que é vergonhoso. E não adianta os da graça falar do sistema, porque os pastores do sistema é tudo corrupto, político corrupto. Na graça também tem gente brigando por causa disso. Porque cada um defendendo o seu cãozinho de estimação. Cada um defendendo os seus heróis. Cada um defendendo o seu partido, o seu clubinho. E aí eu fico a observar. E em defesa do Evangelho? E em defesa do reino de Cristo? E em defesa da graça de Deus? Você não vê mais. Eu não vejo as pessoas mais enviando mensagem. Hoje eu recebi um texto aqui de uma irmã que faz parte da tradição religiosa. Ela me mandou um texto bíblico aqui. Eu fiquei a pensar. Você não vê mais esses irmãos que se envolvem a ponto de colocar mente na politicagem, enviando mais um texto para você, um graça e paz, um estudo. Você não vê mais esses irmãos enviando para você uma revelação dentro da graça de Deus. O que você vê as pessoas enviando são vídeos de político. Político A acusando político B, aí outro político B manda acusando político A, e não sei o que, BBB, bababá, e vai pra onde, vai tomar não sei aonde, não sei o que, eu comando na minha vida, e você é escravo, e você acha que uma turma chama o outro de gado, a outra turma chama os seus irmãos de burro. Alguns irmãos chamando os seus semelhantes de boi, de gado, e os outros chamando os seus semelhantes de burro. E isso muitas vezes dentro da própria família. Idolatria no meio do povo de Cristo e principalmente também em graça. Vocês não se envergonham disso, não? Você não tem nojo disso, não? É sério isso? Ah, irmão, você está querendo ser muito... Eu não estou querendo ser nada. A minha pergunta, eu nem pergunto, na verdade, eu já vejo. Que graça é essa? Que consciência em graça é essa? Que evangelho é esse que vocês defendem? É para pensar. É fácil falar do irmão religioso que paga o preço, que fica indo no monte, que vai lá dar dízimo ao pastor. E você que se libertou disso tudo? E você que não tem medo do inferno, não tem medo do diabo? Não vive na religiosidade? Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça de Deus abunde? Viverei na minha carnalidade? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne.
Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não useis da liberdade, foste chamado à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servi-vos uns aos outros pelo amor. Ô Elcio, se você continuar falando assim, eu vou deixar de me reunir com você. Já vai tarde. Ô Elcio, se você ficar falando assim, eu não vou mais lhe assistir aqui no YouTube. Eu não vou mais dar like na sua mensagem, porque eu até gostava da sua mensagem, mas você agora tá falando que eu tô assim, que eu tô assim. Eu não tô falando que você tá assim, que tá assim, não. Eu tô falando da consciência em graça. Tá? Eu tô falando da nossa atitude e comportamento mediante o conhecimento que nós temos na graça. Mas afinal de contas, você não tem mais medo mais do sistema e ninguém manda na sua vida. Você é dono do seu próprio nariz. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Ser livre é ser livre em Cristo. Paulo disse, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Esse conceito de fé, graça, Evangelho, tem infelizmente deixado a desejar na vida de muitas pessoas. E por causa disso, muitos irmãos têm desanimado, muitos irmãos têm abandonado o conhecimento da graça e têm metido os pés pelas mãos nas suas ações e na sua liberdade. Tá bom? É só pra gente refletir um pouquinho, tá certo? Graça e paz e até o próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Forte abraço. Tchau, tchau.